tá certo? E vamos começar. Bom, galera, Halamot, sonhos. Nós estamos numa geração que ela é extremamente fraca. A gente chama até de Dor e Atom, uma geração órfã. Órfã de quê? Órfã de sábios. Nós estamos cada vez com menos sábios, infelizmente. Não com um pensamento pessimista, eu digo, mas os grandes sábios da Torá, infelizmente, muitos faleceram. E a cada geração que a gente se afasta do Har Sinai, do Monte Sinai, nós estamos num nível cada vez mais baixo. Então a gente tem que aproveitar bastante aí para estudar a Torá, aproveitar bastante para colar na presença de Hashem com o estudo judaico, para a gente poder ser alguém nessa vida, alguém elevado, alguém especial. Tá bom? Aproveita aí você que está começando a assistir esse shiur, aproveita se quiser colocar o nome de alguma pessoa que está doente, que esse shiur também seja procura completa, ou se tiver alguém que infelizmente já faleceu, você quiser colocar o nome para que seja também para a elevação da alma, aproveita e coloca comentários e perguntas, fiquem também bastante à vontade. Gostaria de pedir para Hashem para que esse shiur também seja para ele forte, Neymar, cura completa de Nissim Ben Victoria, tá certo? Ele é o Benestério, junto com todos os doentes de Amisrael. Ele irá nefana lahem, ele irá nefana lahem, betokol rolê Amisrael, amém, amém. A gente sabe que a gente está numa geração, pessoal, uma geração mais fraca, uma geração mais frágil, uma geração onde qualquer coisa de mitzvah adiciona muito na nossa vida e qualquer pequeno teste, pequeno desafio da nossa vida pode dar uma rasteira muito grande na gente. Em outras palavras, nós nos encontramos numa geração difícil, tá certo? Numa geração que não está fácil crescer espiritualmente. Por quê? Porque a gente falou no shiur, umas 2 semanas atrás, sobre Mashiach e a última guerra. Vai lá no meu canal, assiste 3 aulas sobre o tema. Falamos que um dos 15 sinais é que a Emet Ne'ederet, a verdade ela vai ter desaparecido, a verdade ela vai ter oculta. Ou seja, cada vez mais que a gente se aproxima da vinda de Mashiach, é um túnel que cada vez mais está escuro, mas ao mesmo tempo cada vez mais a gente está à beira da porta, tá certo? À beira dessa maravilhosa época que estamos chegando próximo, que é a vinda de Mashiach, tá bom? Bom, pessoal, aproveitar aqui também o computador e acompanhar vocês um pouquinho. Tá bom? Shalom Vrahá, Sarif, Kadanama Vrahá, Lea Abdala e todo mundo, Renata Nigri, muito bem-vindo e todo mundo está entrando, tá certo? Aproveite para compartilhar, vamos estudar a Torá. Galera, a partir do momento que a gente tem uma geração mais frágil, uma geração com muita dificuldade, nós temos que saber que o sonho e o nosso sono, independente do sonho, tá? Que faz parte aí de 1/3 do nosso dia, por consequência 1/3 da nossa vida, ela participa bastante aí das consequências, das forças que a gente está conectado, com a Kedushá, com a santidade que a gente quer se conectar mesmo dormindo. Eu vou te dar um exemplo. Antes de dormir, um ótimo intuito, kavaná, pensamento que você aí do outro lado da telinha pode fazer hoje mesmo antes de dormir. Hashem, eu recebo sobre mim dormir para descansar o meu corpo e revigorar minhas forças para fazer mitzvot, para estudar Torá e fazer mitzvot. Esse é o motivo, Hashem, que eu quero ter uma boa noite de sono. E aí, pasmem vocês, até os sonos de vocês, o nosso sono também vai ser mitzvah, porque todo o motivo que a gente vai estar dormindo vai ser para ter um melhor aproveitamento no dia seguinte, para se conectar com Hashem, para agradecer e reconhecer Hashem em tudo. E dessa forma, estamos cada vez mais trazendo a redenção final, tá certo? Uma boa noite, boa tarde para todo mundo, 29 pessoas aí ao vivo, vamos aproveitar, tá certo? Lea Abdala falando que está com a desconexão, talvez aproveite para sair e voltar, peço desculpas aí se foi alguma coisa da minha internet. Vamos lá, galerinha, vamos lá que hoje tem muito assunto bom. Hoje em dia a gente sabe que é difícil o sonho ser verdadeiro. Como a gente falou nas outras aulas, a dificuldade de sonho ser verdadeiro cabe ao fato de estarmos numa geração muito longe do Har Sinai. Na época da Guemará, todo rabino, para estar na Guemará, tem 2 condições, para você ver a grandeza do que é a Guemará, que é a discussão da Torá oral. Ele tinha que ter mensagem divina, que chama Ruach HaKodesh, ele tinha que
receber mensagem divina. E número 2, ele tinha que ter o poder de ressuscitar alguém que acabou de morrer. A gente sabe que quando Hashem definiu que uma pessoa está morta, o ser humano não pode mais se meter. Portanto, o que eu estou falando é o tzadik, o justo, que ele tem um mérito de poder ressuscitar uma pessoa que acabou de falecer. Tá certo? Como tem alguns casos aí espalhados pela Guemará e também pelas outras partes da nossa Torá. E esses rabinos tinham sonhos. E muitas vezes quando eles tinham sonhos, era Hashem falando diretamente com ele. Porque já que o ser humano ele não tem mérito para falar diretamente com Hashem, Hashem utiliza o equipamento chamado sonhos. E agora eu quero trazer um segredo para você. Você pode se perguntar, e se você ainda não se perguntou, pergunta junto comigo. Quando eu estou acordado, eu estou consciente. Eu estou consciente dos meus atos. Eu estou mais reflexivo. Eu consigo me elevar mais, porque eu estou consciente, eu tenho kavaná, intuito bom nas coisas. Como pode ser que justo quando eu estou dormindo, pode acontecer algum nível espiritual maior do que quando eu estou acordado? Justo quando eu estou sem consciência. Certo? Justo quando eu não estou podendo fazer alguma mitzvah de forma direta, como tefilim, está guardando naquele momento de Shabbat por alguma mitzvah específica, como pode ser? Resposta, pessoal. Quando a gente está dormindo, é o momento que a nossa alma ela está em total paz e tranquilidade. Durante o dia, a gente tem aquela errônea noção de que a gente está no controle, de que a gente pode pensar ou dispensar, que é na gente, mas a gente tem uma noção de um autocontrole ou de um controle do mundo que não existe. Quando a gente está dormindo, existe uma real autoanulação da gente para com o Criador que criou o mundo. A partir do que a gente dorme, a nossa alma ela se eleva. E o Zohar Kadosh, o livro profundo da Torá, explica para a gente que quando a gente dorme, a nossa alma se eleva. E se você estudou muita Torá durante o dia, se você estudou a quantidade necessária de Torá, que Hashem quer de você, tá certo? Então, quando a sua alma se eleva durante o sono, a Torá fala, o Zohar fala, que no mundo superiores ensinam a sua alma as partes mais profundas da Torá, que quando você acordar durante o dia, com consciência ou sem consciência, vão sair da tua boca. Tá certo? Exemplo, você está estudando Torá, você está estudando a Parashá da semana, Guemará, está estudando Alahá, lei judaica, e você começa a tirar uma conclusão própria, não conclusão sua que não é da Torá, mas você tira uma conclusão que quando você vai ver é igual a da Torá. Quando você vai tentar entender uma Guemará, é igualzinho que o explicador da Guemará fala, o Rashi. E aí você fala, uau, eu estou realmente juntinho com a Hashem, eu estou conectado. Isso chama Shgahapatit Elioná, isso chama providência divina, que ela está colada com você. Então isso significa que o teu sono foi elevado, o teu sono valeu a pena, tá certo? Eu gostaria de dar algumas dicas para você em relação ao sono, tá certo? Em relação ao tudo que está ligado ao sono. Por exemplo, a Torá fala que o certo é a gente dormir em média 8 horas por dia. Ao mesmo tempo, a Torá fala que para ter um sono mais elevado, a gente falou na aula passada que a gente tinha que fazer o Shema Israel completo, completinho, tá certo? Não iguais a alguns sidurim, que é só parte do Shema Israel, que é ótimo, cada um tem o seu costume, mas o melhor, se você pode, fazer o Shema Israel completo. Assim você vai estar falando as 248 palavras, considerando a última, que é a Hashem Elokehem Emet, e assim está referente aos 248 órgãos, 248 mitzvot positivas, e você está 100% protegido durante essa noite. Tá certo? Quando um homem vai dormir, é muito importante ele se esforçar ao máximo para tentar dormir de lado. Primeiro, porque é mais saudável, também para a mulher. Mas o principal motivo é que quando ele dorme de lado, ele não está dormindo sobre o órgão sexual dele, o órgão genital dele. E a Torá fala que quando a pessoa dorme de barriga para baixo, isso faz com que isso esquente o corpo, isso fica entrando em contato com o órgão genital, e isso ajuda em acontecer poluição noturna, que é o sêmen em vão. E a gente não quer causar isso, Deus me livre, uma proibição grandíssima. Então o homem, o ideal é ele dormir de lado. A mulher também, por questão de saúde, mas ela não tem o problema de sêmen em vão,
ela não tem essa questão, então não é um problema para ela alárrico de lei judaica. Outra questão que eu gostaria de falar em relação ao sono, antes de a gente voltar a se aprofundar desde a aula passada em questão do sonho, dos sonhos em si. Pessoal, você quer evitar uma coisa muito negativa na vida de qualquer um? Nunca cochile e nunca durma na sinagoga, nunca cochile e nunca durma num Beit Midrash, que é o local de estudo de Torá. Se você está estudando Torá no local, procure não cochilar e dormir. Se está estudando muito cansaço, sai da sinagoga, sai do Beit Midrash. Tá? O Zohar fala, parte profunda da Torá, que não há pior coisa em relação ao sono, pior coisa no mundo em relação ao sono, do que dormir ou cochilar na sinagoga ou no Beit Midrash. Tá bom? Porque isso demonstra um desprezo muito grande. Tá certo? Ah, mas foi sem querer. Tudo bem, Hashem julga a gente bem. Tá certo? Hashem mesmo mandou a gente julgar bem. Que dirá ele, que é o Criador do mundo, com certeza julga a gente bem também. Mas tem que tomar cuidado com essa questão. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar em relação a isso, é em relação à comida. A Torá fala pra gente que se a gente come muito antes de dormir, isso ajuda a gente a ter sonhos agitados, sonhos violentos e sonhos ruins. Então, para a gente evitar sonho ruim, o certo é a gente comer de noite pouco. Tá certo? O Rambam Maimonides, ele fala pra gente que o certo à noite é a gente comer 1/3 do que a gente acredita que o nosso estômago suporte. Não comer até ficar com a barriga estufada. De noite é bom a gente comer 1/3 do que da necessidade. Óbvio que a gente não tem uma calculadora ali, não vai ficar com paranoia, mas de forma geral, a gente vai tentar fazer uma média, tá certo? Se eu como um pratão assim, eu vou comer 1/3 disso, para a gente ter um sono mais saudável, mais tranquilo. O problema também da gente comer muito antes de dormir, e esse é para o homem, é que isso esquenta muito no sistema digestivo, fazendo com que muito sangue vá para o sistema digestivo, aumente a temperatura da área abdominal. Isso a Torá fala para a gente, pessoal, não é medicina. A medicina só vem falar depois disso. E por esquentar muito a área abdominal, isso pode ajudar também a ter poluição noturna. E o homem tem que fugir, tá? Como uma pessoa foge de um animal feroz, ele tem que fugir da proibição do sêmen em vão. Vamos voltar aqui para a questão dos sonhos. Galera, como a gente falou na aula passada, e eu gostaria agora de incrementar e nos aprofundarmos, existe forte a questão dos mazikim, shedim e outros nomes de forças ruins que eu não gostaria de falar aqui, porque não traz coisa boa, que são forças que ficam envolvendo a gente durante o sono. Por isso que é tão importante, antes de dormir, a gente fazer tchuvá, se arrepender, fazer uma pequena autoanálise. Lá no primeiro ou segundo shiur que eu dei dessas aulas longas sobre fé e confiança em Hashem, está lá no meu canal, vai lá e assiste, eu falei sobre a importância da autoanálise, Heshbon Nefesh, que é o momento que a gente fala com Hashem um pouco antes de dormir, agradece por tudo, nem que seja, eu falei para vocês, 6 minutos. Pega 6 minutos, primeiros 2 minutos, agradece a Hashem pelo teu dia, pela tua vida, por tudo. Os segundos 2 minutos, a gente aproveita para contar para Hashem tudo que a gente fez durante o dia. O que foi bom, comemora junto com Hashem e agradece. O que foi errado, se arrepende, pede perdão e recebe sobre si não fazer mais daqui para frente. Tá? E de parte final dessa reza, pessoal, autoanálise, pede o que você quiser para Hashem, como uma criança pede para os pais. E aí você tem certeza que você vai ter um sono dos reis. Por que você vai ter um sono dos reis? Porque você vai ter um sono elevado, um sono onde tem muito mais facilidade da tua alma se conectar com forças elevadas de Kedushá, santidade do mundo superiores, tá certo? E Deus me livre, tá bom, pessoal? Desculpa falar isso, mas é importante. Se por acaso Deus nos livre, a pessoa tem que ir embora desse mundo e ela vai durante o sono, sendo que antes de dormir ela fez uma grande tchuvá, então essa alma está feita. Essa pessoa, quando for julgada no Shammai, ele vai ser julgado de uma forma maravilhosa, onde Hashem só vai lembrar ele das mitzvot que ele fez e não do contrário, que são coisas negativas. Essa pessoa é honrada e essa pessoa é sortuda, tá bom? Por estar nesse nível. Galera, o sonho que você mais tem que se preocupar, uma questão que eu não falei na aula passada, é o sonho que alguém tem sobre você.
eu dei uma pincelada somente. Se alguém sonha sobre você, esse sonho tem mais força. Por quê? Muitas pessoas me perguntaram, desde a aula passada, domingo até hoje, muitas pessoas vieram perguntar sobre sonhos específicos. E, por exemplo, teve uma pessoa que agora, até pouco antes da aula, perguntou: olha, eu sonhava muito que eu voava baixo, fugindo de cobra, e eu sonhava, e eu justo morava numa fazenda quando era adolescente e tinha medo de cobra. Ou seja, sonhar com o que você está vivendo na realidade não é algo que tem que se temer. Se você viu muito um amigo hoje, ou essa semana, e sonha com ele, também não é um sonho que a gente tem que temer. Porém, sonhar com algo que vai acontecer com a outra pessoa, boa ou ruim, sendo que eu não estou falando muito com essa pessoa, principalmente, é importante haver aqui uma pequena preocupação. Então, como é que eu faço? Se eu chegar e falar para a pessoa com quem eu sonhei, diretamente: olha, isso aí é uma coisa ruim, toma cuidado, isso não é bom, porque significa que essa pessoa agora vai ficar com medo, e o medo pode atrair coisas ruins. Uma coisa que a gente vai falar já daqui a pouco é o medo. Então, você dá um toque na pessoa e fala: olha, é sempre importante a gente dar tzedakah, tal, eu sonhei que isso seria bom para você, dar tzedakah, que fazer tchuvá. Você não fala o lado ruim da moeda, você só fala o lado bom. Porque a partir do momento que hoje em dia, ainda mais hoje em dia que as pessoas são mais medrosas, a gente fala o lado ruim, a pessoa já vai logo morrer de medo, ela vai atrair coisa ruim, até mais do que o sonho queria dizer. Então esse cuidado é muito importante. Se alguém sonhou com você coisa boa e vem te contar, isso também é ótimo. Normalmente aquele sonho vai acontecer. Se alguém teve um sonho ruim, a Hashem só está querendo te avisar que você tem que dar tzedakah, que você tem que fazer tchuvá. E se você quiser fazer o jejum, é muito importante jejuar no dia que alguém sonhou com você te contar, ou que você sonhou. Por exemplo, você teve um sonho muito ruim que te deixou mal, ou alguém teve um sonho ruim com você e te contou, naquele dia você já começa jejuando. Está escrito na nossa Guemará: a pessoa que tem um sonho ruim, acorda e jejua, é garantido que foi cancelado aquele sonho ruim. Igual o fogo é garantido que ele queima um pedaço de galho. Assim a nossa Torá fala. E se você teve um sonho muito ruim no Shabat, tá certo? Eu não quero ser pessimista, pessoal, bater na tecla de ruim, mas infelizmente é o que a gente tem medo. Ninguém tem medo de sonho bom. Agora, se você teve um sonho ruim, Deus me livre, é Shabat, e você, tá certo? Tá com muito medo, você recebe sobre si. Isso só quando é um sonho muito ruim, galera. A gente não pode ficar com paranoia, já que 99% dos sonhos são mentiras. Então você recebe sobre você jejuar 2 dias daquela semana seguinte, só durante o dia. O jejum é sempre durante 12 horas, desde que você acorda de manhãzinha até o pôr do sol. Vale um jejum. O outro dia da semana, não precisa ser 2 dias seguidos, não. Você pega outro dia, desde de manhã até o pôr do sol. Dessa forma você está garantido também que você cancelou esse sonho ruim. Quando você faz um jejum por causa de um sonho ruim, não só Hashem vai cancelar o que você teve um sonho negativo, como também vai cancelar com a vontade dele 70 anos de decreto ruim. Ou seja, pergunto para você, do que a gente tem que ter medo nesse mundo? Vou fazer uma lógica com vocês agora bem interessante. Se a gente tem um sonho bom, a gente só tem o que comemorar. Porque decreto bom e doce, ele nunca se cancela. Então, se o seu sonho foi verdadeiro com uma coisa boa, vai acontecer, se Deus quiser. Se você tem um sonho ruim, tudo que é decreto amargo, decreto que a gente considera ruim, que ruim não existe no mundo, mas a gente fala só para entender, é amargo, não é verdade? Hashem não estaria te mostrando se ele simplesmente quisesse fazer essa coisa ruim com você. Ele não precisa te avisar nada. Hashem é o rei do universo, ele é o rei de todo o infinito. Se ele quisesse simplesmente mandar uma bomba nas nossas vidas, ruim, Deus me livre, ele mandaria. Então pensa comigo, se ele está avisando, é porque ele está querendo que você faça tchuvá, se arrependa das coisas ruins gerais da sua vida, que você bote de tzedakah, depois alguém pobre, que você faça um jejum, se for uma coisa que esteja mexendo muito com você, faça uma reza com 3 homens judeus corretos que fazem mitzvot, a reza que se chama adoçar o sonho, que é Tavat HaHalom. Ou seja, está cheio de coisas boas que a gente pode fazer.
Quem fala muito sobre esse tema é o Pele Yoetz, em português, Conselhos Extraordinários, um livro do século XVIII, tem aí na editora Sefer também dos clássicos, em português, Conselhos Extraordinários, do Rebbe Eliezer Papo, um grande rabino cabalista gigantesco de 1800, que ele fala assim: toda vez que vem um aluno meu, ou alguém me dizer que teve um sonho ruim, primeiro eu digo para ele que não tem que ter medo, porque sonho ruim, ainda mais hoje em dia, na maioria não acontece nada. E que se você está com muito medo, jejua, e se você jejuar, acabou. E o principal de tudo ele falava: qual que é o teu medo? Se a Hashem está te dando um sonho bom, ele vai te dar uma coisa boa, caso seja verdadeiro. E se foi um sonho ruim, caso seja verdadeiro, ele não está querendo te mandar nada ruim, que senão ele não faria você sonhar. Ele só está querendo avisar e falar para você: Ayuni, Tzadik, vai e melhora, vai e faz chuvá e faz mitzvot. Pessoal, que esteja claro esse assunto. Sonho não tem que dar medo para a gente. Sonho, quando a gente tem algum sonho ruim, é mérito. Não é à toa que está escrito no capítulo 9 do tratado Gemara Masechet Brahot, está escrito que David Amelech, rei Davi, durante 70 anos de vida que ele teve, ele nunca teve um sonho bom. Por quê? Porque Hashem sempre queria que ele tivesse em tchuvá, em arrependimento, em Torá e mitzvot. E de tanto temor e amor a Deus que ele teve, o que ele escreveu? Sefer Tehillim, os salmos, 150 salmos. A gente sabe que os 150 todos não são dele. 10 tzadikim escreveram os salmos. Mas quem compilou quem compilou tudo e quem é o responsável pela maioria esmagadora? Rei Davi. Muito desse mérito está ligado aos sonhos negativos. Tá certo? Beto, até aproveita, se você for ver alguma pergunta, lembrar as perguntas assim curtas ou até grandes, me fala, tá bom? Tem pergunta já, mas é grande. Então, se conseguir pegar aí... Não, e qual o período... Tem uma que é mais curta. Qual o período que é do jejum? O período do jejum é de manhã, como a gente falou aqui, tá, pessoal? Se a pessoa quer jejuar porque está muito mal por causa do sonho, não tem que ter paranoia. Mas se está muito mal por causa do sonho, jejua desde o momento que acorda de manhãzinha, de bebida e de comida, até o pôr do sol daquele mesmo dia, quando estiver caindo o dia. Aí ele pode voltar a comer e beber normal, e é garantido, o Zohar fala pra gente, que todos aqueles amargos estão cancelados. Tá certo, pessoal? Ok. Quero falar para vocês agora de uma outra coisa legal. Medo, raiva e tristeza. Os 3 piores sentimentos que podem existir no mundo. E vou falar o porquê. Pessoal, uma pausa de um segundinho. Aproveita você que está assistindo nosso show. Umas 35 pessoas estão assistindo. Aproveita para compartilhar, que dessa forma você está fazendo a mitzvah de disseminar estudo de Torá. Clica no compartilha e vamos disseminar o judaísmo, tá certo? Bom, pessoal, os 3 sentimentos piores que existem no mundo é o sentimento de medo, de raiva e de tristeza. Eu não estou falando agora de caráter, porque de caráter, os 2 piores é orgulho e raiva. Mas agora eu estou falando agora de outra questão, que são sentimentos que são aflorados no mundo afora. São esses 3, medo, raiva e tristeza. Por quê? Porque esses sentimentos são prato cheio para todas as forças negativas que estão nesse mundo. Por quê? Porque eles são a demonstração de que a gente não está tendo fé e confiança em Hashem. Todos nós somos humanos. Ninguém agora tem que pensar: poxa, eu às vezes tenho medo, raiva e tristeza, então eu sou uma porcaria. Deus me livre. Todo mundo está nesse mundo para passar por teste. Então, se você está passando por teste, bem-vindo. Você é um ser humano. Está ótimo. É normal passar por teste, é normal errar. Mas a gente tem que evoluir e se trabalhar. Medo não é um sentimento bom. Medo atrai coisa ruim. Tá certo? Quando a gente começa a ficar medo de uma coisa, a gente foca toda a atenção para isso. Igual quando você ama muito alguém e pensa muito bem dela, é comum que justo quando você está pensando, ela pode te ligar. Justo quando você está falando o nome dela, ela aparece, entra em casa. Ou seja, tanto sentimento bom demasiado quanto ruim atrai coisas. Então vamos utilizar os sentimentos bons somente. Tá certo? A raiva também. Pessoal, está escrito na Gemara Masechet Nida. Todo aquele que fica com raiva, ele traz sobre ele todos os tipos de guerrinão, ou seja, todos os tipos de sofrimento.
E aí eu falo para você, olha que interessante. A ciência começou a falar fortemente sobre estresse, nervosismo, medo, tem 50 anos. Ataque cardíaco, que em 1930 foram os primeiros oficializados, e de ano a ano aumenta cada vez mais no mundo. Qual é a principal causa? Medos, tensão, estresse. A Torá já fala para a gente há muito tempo. Quando Hashem, no último livro de Devarim, fala todas as maldições que vão ter sobre o povo judeu quando se largarem a Torá, qual que é a consequência, qual que é o motivo de todas as maldições que o povo judeu pode acabar recebendo? Pelo fato de você não ter servido a Hashem com alegria e com coração completo. Quando a gente fica triste, Hashem está dizendo, por que você está triste? Você tem uma vida, tem um corpo, tem saúde, tem algum problema de saúde, também é para o teu bem. Eu estou te dando Torá, estou te dando mitzvot, e você só está triste, reclamando? Eu vou então te dar motivos para ficar triste de verdade. E assim começou o 9 de Av, que foi o dia da destruição do Beit HaMikdash, quando os tzadikim, sábios na época da geração do deserto, choraram porque tinham medo que Israel fosse um lugar ruim, porque acreditaram na Lashon Hará, maledicência dos outros. Hashem falou, vocês estão chorando sem motivo? No problem. Eu vou trazer para vocês nessa mesma data de hoje que vocês estão chorando, 9 de Av, muita coisa para vocês chorarem. Primeiro tempo foi destruído 9 de Av, segundo tempo foi destruído 9 de Av, a Inquisição foi assinada em 9 de Av, o campo de concentração primeiro foi em 9 de Av, a maior parte das guerras atuais que acontecem em Israel é em 9 de Av, ou nas 3 semanas negativas. E aí a gente vê exatamente o que a Torá fala para a gente, e o rei Salomão fala também, Ahaim ve'amavet beyad alashon. Em português, interpretado, a vida e a morte elas estão na sua mão. E por que está escrito na mão da língua? Porque através da língua é a maior força que você tem, que é o que você fala, que é o que você estuda, que é o que você deseja para os outros. Tá certo? Por isso, medo não é um sentimento bom. Se acordou de um sonho ruim, Hashem, tenho certeza que foi para o meu bem. Hashem, se você está me avisando é porque você me ama. É porque você quer que eu consiga vencer nesse teste. Você quer que as coisas fiquem bem. Então não é para ficar com medo. Tá certo, pessoal? Tem uma moça aqui, Edina. Sim. Eu não estou conseguindo ver o nome dela. Ok. Edina. Qual a pergunta? Não, primeiro ela pediu só para você dar uma abraço para ela de Parnassá. Ok. Olha só, eu sou uma pessoa simples, eu sou um judeu simples, mas que Hashem deu para você muita abraço de Parnassá, uma situação financeira maravilhosa, que você possa fazer muitas coisas boas com esse dinheiro e que você possa também enriquecer e ajudar também todas as pessoas que precisem, amém, amém. Mas lembrando que eu sou só uma pessoa simples, eu estou abençoando porque eu sei que todo ser humano pode abençoar, tá bom? Essa pergunta da Célia, ok, sim, qual a pergunta? Se um Bnei Noach pode fazer também esses ensinamentos ou só quem é judeu? Sim, pessoal, quem é Bnei Noach também pode fazer esses ensinamentos, aproveitando para fazer um parênteses em relação a quem não é judeu, mas é um Ben Noach. Existe muita diferença se você é um não judeu, que normalmente está na idolatria, é cristão, católico, evangélico, enfim, tudo isso é idolatria. Ou a diferença de um não judeu que é o Ben Noach, que quer seguir as 7 leis de Noah, entende que a Torá é a sabedoria única. Tá? A Torá fala que o Ben Noach, ele pode fazer muitas mitzvot, tá? Ele não é obrigado a elas, ele não precisa fazer elas, mas ele pode fazer a mitzvot da Torá. Shabat inteiro. Uma pessoa não judia não pode fazer inteiro, ele pode fazer parte. Yom Tov, ele pode fazer parte, mas não inteiro. Tefilin, quem não é judeu não pode colocar de jeito nenhum. Tzitzit, é discussão se pode colocar ou não, tem opinião que permite ou opinião que não. E o resto, todas as mitzvot, se ele quiser adicionar para ele, ele pode. Ele pode rezar no Sidur, Shaharit, Minha, Arvit. Tá, pessoal? Não sou eu que estou falando, são os sábios da Torá falando isso ao longo da Guemará. Então pode estar fazendo esses ensinamentos sem problema nenhum, tá bom? Isso é o Rambam, isso é o Ramban Narmanides falando, isso é um tzadikim da Torá legislando como lei judaica, que não tem problema, tá bom? Galera, um assunto muito famoso que está ligado a sonho, chamado viagem astral. Tá aí um assunto forte aí que eu vou falar um pouco com vocês, tá bom? Um assunto um pouco polêmico e que ele existe dentro do judaísmo, porque tudo está na Torá. Hashem não criou
o mundo e colocou a Torá. A Kabbalah fala que Hashem criou a Torá e da Torá Hashem retirou o mundo. Ou seja, a fonte de todo o infinito é Deus e a Torá. Por isso que Deus e Torá são uma coisa só. Tá certo? Pessoal, viagem astral. O que é a viagem astral? É a pessoa vagarosamente dominar o sono e o sonho consciente a tal ponto que ele consegue se retirar do corpo e dar umas voltinhas por aí. Tá certo? Ou seja, tentar fazer testes como, por exemplo, acordar, mudar alguma coisa de posição na sala, voltar a dormir e ver se ele vê dessa forma também um sonho. Se utilizou na Guerra Fria, falar um pouco de curiosidade aí geral, na Guerra Fria, que durou 30, 40 anos entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi utilizado muitíssimo espionagem através de viagem astral. Pessoas que cada vez mais aumentavam sua capacidade de até onde chegar e ficavam vendo reatores nucleares cada um de um país. Olha que loucura. A viagem astral, ela pode acontecer também sem ser induzida. Tá? Eu tenho pessoas da minha família, pessoas que eu conheço que têm viagem astral naturalmente. O que seria isso? Quando ela está dormindo, na hora de acordar, não sei se você já aconteceu isso, é 1% da população, se não menos. Quando a pessoa está dormindo, ele está para acordar, ele quer falar, não consegue falar, quer se mexer, não consegue se mexer, ele sente que está preso e alguma coisa está prendendo ele, alguma coisa ainda não voltou. Se a pessoa se acalma, ele entra em viagem astral. A Torá não aconselha fazer viagem astral. A viagem astral também é muito reconhecida pelo fio de prata. O fio de prata ela sai de um lugar chamado Da'at, que é o lugar onde a gente bota atrás, judeu somente, onde a gente bota atrás um nó do tefilim, aqui atrás. Homem que judeu que bota tefilim. E desse ponto sai um fio de prata que liga até o nosso corpo. Então tem gente que tem viagem astral, ele se afasta do corpo, quando olha para trás é comum ver um cordão de prata, que é o que liga ele ao corpo. Se ele se afasta muito, ele interrompe esse cordão de prata e ele falece, tá certo? Então não vale muito a pena brincar de dar volta por aí e ainda falecer, não parece muito inteligente, tá certo? A Torá que Hashem deu pra gente é para fazer aqui, ó, nesse mundo, acordado. Não tem mitzvot que Hashem manda a gente fazer especificamente dormindo. Como eu falei, a pessoa dormir de lado, ele se apronta antes de dormir. Não tem mitzvot que a gente te obriga a fazer enquanto está dormindo, estudar a Torá, botar tefilim, isso aqui, tá certo? Então viagem astral não é algo aconselhável, não é o correto de se fazer, tá certo? Porque a gente está mostrando dessa forma que a gente não está usando o prioritário, o correto nesse mundo. Tem alguma coisa que você viu, Beto? Ok, galera, quem quiser perguntar, pode continuar perguntando. Muito boa noite, boa tarde, todo mundo está entrando, todo mundo está com a gente online. Não sai daí, vamos estudar até o final. Muita Torá junto aqui, mais um pouquinho, tá certo? E aproveita para compartilhar esse estilo. Bota no WhatsApp, bota no seu YouTube, bota no seu Facebook, vamos disseminar bastante Torá. Queria saber se o Rafael Laufer colocou alguma propaganda dele de cachorro nas mensagens. Não Rafael Laufer. Não sei, Rafael Laufer, se você está online, coloca aí a sua propaganda de cachorro, que eu quero fazer questão de falar do seu trabalho maravilhoso que você faz, tá bom? Só que eu não estou encontrando aqui nas mensagens, por enquanto, tá bom? Vamos lá, galera. Pessoal, eu falei para vocês, né, que o Zohar diz que quem estuda a Torá bem durante o dia, a Kabbalah fala que te ensina nos mundos superiores Torá e você abre a boca falando disso durante o dia, querendo ou não. Então isso é algo maravilhoso, tá? A questão da viagem astral, que eu quero fechar esse assunto muito bem, é que não faz sentido a gente querer ficar fazendo viagem astral. Deus deu para você que é judeu, para mim que sou judeu, para o povo judeu 613 mandamentos, nenhum deles é fazer viagem astral. Por isso, às vezes a gente quer fazer certas mitzvot por interesse, não porque é o correto. Também vale, mas a gente tem que fazer porque Hashem mandou. Porque quando a gente tem a mania de fazer as mitzvot de Hashem, porque a gente tem interesse, no final das contas a gente começa a querer fazer coisas também que não são mitzvot, só porque a gente está olhando para a gente mesmo. Tá certo? Por isso, a gente tem que sempre olhar para cima e falar: Hashem, o que você quer de mim? Essa é uma das maiores perguntas de fé. Primeiro, Hashem, eu sei que tudo é você que faz. 2, tudo que você, Hashem, faz é para o bem. E número 2, Hashem, o que você quer de mim? Porque eu e você já queremos muita coisa de Hashem. Mas o que Hashem quer da gente? Essas são poucas pessoas que pensam. Tá uma reflexão para o nosso dia a dia, um dever de casa. Todo dia você faça essa pergunta: o que Hashem quer da gente?
Tá certo, galera? Ok, gostaria de falar com vocês sobre alguns exemplos de sonho. Eu tenho um livro aqui bem interessante, tá? Que junta todas as opiniões baseadas no Rashi, do Tanar, baseadas da Mishnah, da Gemara, Midrash, Rabbah, pega também muitos superiores do Zohar sobre sonhos. Então, tem sonho para tudo. Tudo que você puder imaginar com que você sonha, se for verdadeiro, tem um motivo interessante, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que sonhou com uvas. Quem sonhou com uva aparecendo no sonho, a Torá fala que ele certeza vai ter mundo vindouro, vai ter Olam Abba. Tá bom? A pessoa que comeu uva vermelha durante o sonho, é porque certeza que ele vai ter filhos e vai ter filhos com sucesso e com brahá. Tá bom, galera? De forma geral, todas as frutas são boas, tá certo? Sonhar bebendo vinho, se você é uma pessoa normal, pode ser bom, como pode não ser, mas tzadik, quando um sábio da Torá sonha com vinho, não é muito bom. Porque o vinho, de forma legal, ainda mais demasiado, ele está ligado a proibições da Torá. O Elial, mas está escrito por outro lado na Torá, que quando a pessoa toma vinho, sai os segredos dela e aumenta a alegria, sai preocupações. É verdade, mas isso em dose pequena. A pessoa quer tomar uma dose pequena, um pouco de cerveja, um uísque, um pouquinho de vinho, que faz bem para o coração, tudo bem. Aqui a ideia que a Torá está falando é a pessoa que quer, tá certo? E com sede ao pote, como a gente fala aí no Brasil. Tá bom? A pessoa que sonha com uma águia. A Torá fala que ele vai se tornar uma pessoa grandiosa nesse mundo. Tudo ligado à cobra, a gente já falou, né, galera? Tá? A única coisa ruim ligada à cobra, que a maior parte das coisas são boas. A única coisa ruim ligada à cobra é que quando a cobra foge de você no sonho, é que Deus me livre, o dinheiro está fugindo da pessoa. Tá bom? Hazel Shalom. Tem umas coisas bem loucas, galera. Muito, muito loucas. Por exemplo, a Torá fala que a pessoa que sonhou com seios de uma mulher, ele vai ficar rico. Por quê? Porque a Torá não fala de pornografia. A Torá quer falar da parte profunda, que o seio está conectado. Uma das coisas é amamentar o filho, que é vida, riqueza. Tá certo? Obviamente que a Torá fala que qualquer sonho que está ligado à relação sexual, seios, se ele está pensando durante o dia ou vendo besteira, não está valendo de nada. E sonho bom só está valendo se ele não teve pensamentos errados durante o sonho. Tá bom, pessoal? A Torá fala que todos os tipos de bebida no sonho fazem bem, são maravilhosos. A pessoa sonhou bebida, é muito bom. Tá bom? Inclusive o Rabbi Yohanan, na Gemara, fala que se ele é uma pessoa mais justa e bebeu vinho, também tem um lado bom, que a vida sempre vai ser boa para ele. Tá? A pessoa que sonhou com uma moeda, apareceu uma moeda, uma imagem de uma moeda, ele vai ficar rico. A Torá fala que se você sonha com tzadik, com justo da Torá, é algo maravilhoso. Significa que você está se conectando com a Torá, inclusive quando você estuda muito sobre um tzadik, livros de um tzadik. Por exemplo, eu sou muito conectado com o Baba Sali, com o Rav Mordechai Eliyahu falando do Baba Sali, com o Rav Ovadia Yosef, que é o maior rabino sfaradi de escritas de lei judaica de Alahá, Ramhal, Ramoshaim Lutzato, que é do caminho dos justos. Eu sou muito conectado com esses sábios. Se eu sonho com eles, também é possível que o sonho seja verdadeiro. Ou seja, que esse tzadik esteja me abençoando, me dando uma borrada durante o sonho. Por isso, por algum motivo, você sonha com tzadik, fica feliz de qualquer forma, tá bom? Aproveitando para dizer que todos os comentários e perguntas que eu não estiver vendo e não responder, eu vou responder imediatamente após a nossa aula, tá bom, galera? Então aproveita para continuar comentando e principalmente publicar e disseminar o nosso show de Torá. Tá bom, galera? Uma pessoa que sonha com floresta, a Torá fala que ele vai ajudar mulheres a casar, porque a floresta é ligada à abundância, ligada à criação de muita vida. Assim como também o casamento, que é uma das maiores e únicas formas de a gente conseguir criar vida, é através do casamento. Tá bom, pessoal? Agora, se a pessoa sonha, por exemplo, com pomba, na cama dela,
significa o quê? Que ele está fazendo muitos pensamentos errados com mulheres. Isso no caso do homem, tá bom? Então, a pessoa tem que tomar cuidado, já que o sonho, sempre ele vem te falar alguma coisa. Mesmo que o sonho seja mentiroso, 100%, alguma coisa dele é verdadeira. Assim o Zohar fala. O Zohar fala que não há sonhos que não tenham muitas mentiras, mas pelo menos um pouco de verdade. Porque já que essas forças ruins estão em volta de você quando está dormindo, gostam de passar todos os tipos de pensamentos e falas e tudo mais, tá certo? Então, também vão ter verdades que eles vão estar sempre falando nos teus sonhos. O mais importante não está parando. Pegando então. Por favor. Tá bom? Pessoal, gostaria de trazer uma história para vocês muito legal. Uma história que eu falei há várias aulas aqui atrás ao vivo sobre sonho. Eu quero mostrar para vocês o quanto é importante estudar a Torá. Tenho certeza que você aí que está do outro lado da telinha vai ficar fascinado com essa história. Quem me contou essa história foi o Rav Prahim, um rabino muito grande, um legislador de Alahá, que é o rabino que legisla Alahá para Yeshiva Sharidat. Um salve grande aí para Yeshiva, que eu dou aula, Yeshiva maravilhoso brasileiro, Sharidat aqui de Jerusalém. Esse Rav é da família do Rav Ades, dos maiores Rosh Yeshiva. E esse Rav Ades, que é um grande rabino de Yeshiva, conta que mais ou menos há uns 40, 50 anos atrás, ele via que tinha uma pessoa muito simples dentro da Yeshiva, que ele não sabia muita Torá. Ele ficava estudando um pouco dentro da sinagoga, e o que ele fazia? Ele aproveitava para pegar uma bandeja, trazer para a sinagoga toda hora, com café e chá, para trazer as pessoas que estão estudando Torá, e essas pessoas não precisarem perder tempo para fazer café. E entre uma bandeja e outra, ele abriu o Zohar, que é a parte profunda da Torá, e mesmo sem entender nada, ele ficava lendo, que é uma mitzvah muito grande ler Zohar, mesmo sem entender. O Arizal e o Maran Ahidá e muitos outros explicam que é igual um servo, um escravo, que faz alguma coisa para o seu senhor, mesmo não entendendo. Ele faz por amor. Assim é um judeu, quando ele lê Zohar, ele está fazendo uma coisa muito boa para a alma dele. Tá certo? Então, esse homem terminava o Zohar todo ano. Todo ano ele terminava dezenas de livros de Zohar e fazia uma festa na casa dele. Uma festa sobre o término do estudo da Torá dele. Tá certo? Ok. Nesse término do estudo de Torá, ele aproveitava para fazer uma grande refeição e para todo sábio, rabino que viesse, ele botava um envelopinho para ajudar financeiramente. Normalmente rabinos aí que estudavam muita Torá e não se ocupavam muito de outros trabalhos, pessoas mais humildes. Todo ano ele fazia isso. Até que chegou um certo ano, um pouquinho antes dessa festa, dessa comemoração de terminar todo o Zohar, ele lembrou o quê? Galera, ele lembrou o quê? Ele lembrou que ele estava sem dinheiro e ele não ia poder fazer essa festa. Ele foi ficando triste, amargurado e avisou para a esposa: olha, avisa para todo mundo que não vai poder ter essa refeição festiva, eu não tenho dinheiro. Naquela noite que ele determina para ele que não vai fazer essa festa, por ter terminado mais uma vez o Zohar, do Rabi Shimon bar Yochai, ele tem um sonho. E no sonho aparece o próprio Rabi Shimon bar Yochai, o rabino que escreveu a Kabbalah há mais de 1800 anos atrás, aluno do Rabi Akiva, e fala para ele: por que você não vai fazer essa refeição festiva? O homem olha para o Rabi Shimon bar Yochai e fala: Rav, eu não tenho dinheiro. O Rabi Shimon bar Yochai olha para ele e fala: esse é o problema? Então amanhã vai aparecer no bolso da sua camisa um bolo de dinheiro que não vai terminar nunca. Pega dinheiro e faz o que você quiser com ele de mitzvah, principalmente com a refeição festiva. Se você contar para alguém esse milagre, o dinheiro vai acabar. Se você mantém em segredo, nunca vai acabar o dinheiro. Pessoal, ele acorda e falou: será que isso é verdadeiro? Vai na camisa e eu tenho um bolo de dinheiro. Tem mais um detalhe. O Rav falou para ele: não fica contando o dinheiro. Porque todo milagre, enquanto ele está oculto, ele funciona melhor. Não fica contando. Só vai tirando o que você precisa. E aí ele foi, comprou uma grande refeição festiva na feira, deu a mesma ajuda para cada rabino que veio, enfim, gastou tudo como ele queria. Quando acabou, veio a esposa, falou: maridão, como é que você conseguiu esse dinheirinho?
A esposa fica meio enciumada. Como é que você conseguiu esse dinheiro? O marido fala, não, melhor não saber, deixa pra lá. Aí a esposa fica mais curiosa ainda. E mulher quase não é curiosa, não é? Você que é mulher aí sabe que não é muito curiosa. Então ela falou, eu quero saber agora. O marido falou, não precisa saber. Foi de um jeito aí, não precisa saber. A mulher fica em cima, até que o marido não aguenta mais e fala. Foi por causa disso que o Rabi Shimon Bar Yochai sonhou, contou tudo. Ele conta que ele sentiu o bolo menor, tirou mais algumas notas e acabou esse dinheiro. Daqui a gente tira que é tudo pro bem, não é? Então qual é o pro bem dessa história? Qual é a garantia que é pro bem? É que a Hashem só queria dar esse presente para ele por causa da questão do Rabi Shimon Bar Yochai. Porque agora se ele começar a simplesmente ficar rico e ter dinheiro, esbanjar, o ser humano tem muita chance de cair, fazer coisa errada. Pessoal, quero falar para vocês uma coisa relacionada a isso. Primeiro sobre o sonho, né? Concluir que quando você se aproxima de Torá e de mitzvot e de sábios da Torá, muitas vezes você pode ter o mérito de sonhar com esses mesmos sábios. E isso é um mérito infinito. Segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês ligado a isso. Como o dinheiro demasiado faz mal. São poucas as pessoas que ficam ricas e fazem coisas boas com dinheiro. Poucas mesmo. A maioria, você pega toda essa galera de televisão, é uma vergonha, é uma tristeza, é um mundo de drogas, de orgia sexual. É uma tristeza, uma vergonha, uma inversão de valores. Não é à toa que o Rebbe Nachman, de 1700 e pouquinho, grande Rebbe Nachman, ele fala que o dinheiro, hoje em dia, ele falou hoje em dia, naquela época, ele está na mão da impureza. A maior parte das pessoas ricas, elas ficam ricas com coisas proibidas. O cara é traficante, narcotraficante, fica rico num dia. O cara vai lá com trabalho suado, pagando imposto, declarando tudo, toma um monte de cacetada na cabeça. Isso não significa que você tem que desistir. Isso significa que para você o desafio é real. Para você que tem uma vida honesta, cada vez que você é forte e ainda agradece a Hashem e pede também, você está sendo um tzadik. Mas toda vez que você, tá certo? Toda vez que você não entende que isso veio de Hashem, toda vez que você fica rico e esbanja, Hashem só te deu castigo, não está te dando mais teste. Porque a pessoa tem pouca chance de vencer. Pessoal, essa é a realidade. Fazer o quê? A gente pega aí a maior parte das pessoas de televisão, atores de cinema, ficam milionários, cada dia estão com cabelo diferente, vira gay, vira bissexual, vira trissexual, quadrissexual, cada hora estão inventando um nome diferente aí, para poder fazer coisa errada. Destrói a vida inteira dele, ajuda pouco. E as pessoas que têm o seu dinheiro suado, tentam fazer melhor com o seu dinheiro. A pessoa que tem o dinheiro suado, tenta fazer jus daquele dinheiro. Porque para ele é desafio, para ele é mérito. Para aquela pessoa, já virou castigo. O Psicologia dos Justos, um grande livro, também vende aí na editora Sefer, em hebraico, Rota Tzadikim. Ele fala que o dinheiro pode significar 3 coisas: presente, desafio ou castigo. Para uma pessoa que tem dinheiro e só faz coisa boa com dinheiro, presente. Para a pessoa que está sempre não sabendo o que fazer, se faz coisa certa ou errada, teste. E para aquela pessoa que já se entregou e só quer fazer coisa podre nesse mundo, virou castigo. Você decide, eu decidimos o que é o dinheiro para a gente. Está tudo sob livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que aproveitar muitíssimo para fazer as coisas certas com o dinheiro. Tá certo, galera? Gostaria de falar para vocês e terminar o assunto sobre os sonhos, tá bom? Porque a partir da aula que vem, a gente vai dar uma linha aí de 2 a 3 aulas sobre provas da Torá, tá bom? Para que eu quero falar provas da Torá? Se você já acredita na Torá e é judeu, ótimo. Isso vai te fortalecer mais e mais e mais e você vai ter muita coisa de Torá para falar para os outros. Se você ainda não acredita ou tem dúvidas sobre a existência da Torá, eu te garanto que depois dessas aulas, não por ser eu, e sim por ser a Torá passada a vocês, vocês vão acreditar 100% na Torá. Se você não é judeu, é um Ben Noah, que quer fazer as 7 leis, importantíssimo também saber a veracidade da Torá. Por isso, a aula que vem, domingão, 10 da noite em Israel, 4 horas da tarde no Brasil, a gente vai
falar sobre provas da Torá, maravilhas da Torá, ligadas à filosofia judaica, porque filosofia geral não é muito bom não. Vamos falar sobre ciência e Torá, vamos falar sobre arqueologia, sobre coisas bem interessantes a partir da aula que vem, você não pode perder, tá certo? Eu gostaria de terminar falando sobre sonhos, tá bom? Que antes de dormir, sempre peça para Hashem, para você ter um sono muito mais importante do que sonhos, um sono revigorante, um sono que você vai ter um sono bom, um sono que você vai revigorar suas forças para fazer mitzvot. E aí, amigão e amiga, independente do sonho que você teve, você já teve um ótimo pensamento intuito, tá certo? Que motorizou esse sonho. E esse sonho só vai estar ligado a mitzvot. Já pensou? Já pensou você que está aí, depois de 120 anos, Hashem chega e te fala, parabéns, já vou começar dizendo que todos os seus sonos, durante 8 horas, você fez uma boa mitzvah. Você vai dizer, como assim, Hashem? Até eu não acho muito justo, eu estava dormindo, não fiz nada. Mas todo motivo que estava dormindo é para fazer coisas boas, para fazer mitzvot. Toda vez que antes de dormir, você pediu para Hashem fazer coisas boas. A mesma coisa você aí que faz esporte. Antes de fazer esporte, fala, Hashem, eu quero fazer a mitzvah da Torá de cuidar do meu corpo, número 1. Número 2, ter mais força para fazer mitzvot. Número 3, jogar energia em coisas boas, para minha energia não cair em coisas ruins. Você que está estudando hebraico, o Rav Mordechai Eliyahu, o aluno do Babassá, ele fala que quando a gente estuda hebraico, como se estiver estudando Torá, faça intuito e pensamento de Torá. Você que faz uma faculdade para uma profissão, a Torá fala para a gente, na discussão entre o Rabi Ishmael e o Rabi Shimon Bar Yochai, que todo ser humano tem que aprender algum trabalho, algum serviço. Então, quando você aprende esse serviço ou faz um curso, fala a Hashem, que seja para mitzvot, que seja para ter um salário digno, para fazer coisas boas com ele. Faça da sua vida, do seu dia a dia, mitzvot. Seja um guerreiro, que nas mãos tem sempre mitzvot, que nunca está vazio de Torá. Sempre que você está um pouco para baixo, começa a falar de emuná, de histórias de tzadikim, de milagre, começa a falar de fé em Hashem. O Rabbi Nachman fala para a gente que toda vez que a gente está para baixo, a gente tem que imediatamente começar a falar de coisas boas, alegres de Torá, e esses sentimentos ruins vão embora. Inclusive, pessoal, o Rabbi Nachman, ele fala que daqui a algumas gerações, ele morreu em 1800, logo no comecinho. Ele fala assim, daqui a algumas gerações, vai ter uma doença muito grande que vai ser a tristeza. E ela vai estar ligada a praticamente todas as doenças. E se a pessoa entender que o foco da tristeza está muitas vezes ligado à nossa falta de ligação com a Hashem, e mesmo você aí que é ligado a Hashem, se tem muitas épocas de tristeza, ou é porque é um teste, ou é porque você teve coisas na sua vida que aumenta o desafio para você estar feliz, e não obrigatoriamente porque você não é conectado. Você pode ser conectado com a Hashem, mas a Hashem está exigindo mais de você. Crie naquele momento, tá certo? Naquele momento, formas para você ficar feliz, mesmo que não sejam de estourar, mas que não sejam erradas. Escuta uma música que não fale besteira, comece a contar uma piada, ouvir uma piada. O Rabbi Nachman fala que até isso se torna mitzvah. Para você ter uma ideia, o Rabba, que é um rabino da Gemara, e o Rabbi Akiva, ambos costumavam contar uma piada antes do shiur de Torá, porque eles diziam que quando eles contavam uma piada, eles traziam os alunos para mais perto dele, faziam com que as pessoas ficassem mais leves, mais tranquilas. E aí você pensa, poxa, mas aí o Rabbi Akiva está contando piada não é Torá, mas está sendo usada diretamente para a Torá. Pessoal, quando eu falo para as pessoas que a vida das pessoas tem que ser só Torá, algumas pessoas falam, mas Eliel, você não está sendo um pouco radical? Eu já entendo o que a pessoa está criticando. Ela está achando que eu estou dizendo para não trabalhar, para não conversar com os amigos, quando tudo isso pode ser mitzvah. Esporte pode ser Torá e mitzvah. Sentar para tomar uma cerveja com seu amigo pode ser Torá e mitzvah. Sentar para tomar um café com seu amigo ou sua amiga pode ser Torá e mitzvah. Tá certo? Sair para passear com o teu cachorrinho pode ser Torá e mitzvah, se você aproveita esse momento para fazer esporte, para falar com a Hashem. Use a sua vida para Torá e mitzvah. Antes de comer, fale, Hashem, eu quero trazer toda a energia dessa comida para mitzvah. E gostaria de aproveitar que já que eu fiz brahá aqui no café com leite,
e eu queria que vocês falassem amém por uma berra. Então eu queria fazer uma berra de Shiakol, e que todos vocês falassem amém, e que todo o amém que vocês falem seja também para a cura completa de Nissim Ben Victoria, tá certo? Leah Bat Farid, de Hadass Bat Miriam, para todos os doentes de Am Israel, Haya Bat Miriam Sarah Bat Sultana, também sendo para a elevação da alma de Sarah Bat Rachel, Miriam Bat Hai Shlomo Ben Esther. E eu quero escutar um amém de vocês, hein, galera? Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam She'akol Miyad Dvaro. Pessoal, quando a gente está ao vivo, pode falar amém sem problema nenhum. Se você agora está assistindo essa aula, já colocada no YouTube, ou quando ela não está ao vivo, então não pode falar amém, tá bom? Amém pela internet, só pode falar quando é na hora, tá bom? Aproveite você, eu tenho um amigo meu que eu gostaria de botar um trabalho dele maravilhoso, Rafael Laufer, procura lá no Facebook, eu vou dar um jeito de botar o link da foto do trabalho dele. Ele está em São Paulo, às vezes pode ser que está no Rio também. Ele faz um trabalho magnífico de casteirizar a casa das pessoas, de te levar tudo para o mikve, passar maçarico em tudo, deixar tudo caché. Aproveita, procura essa pessoa, Rafael Laufer, tá bom? Vou escrever depois aqui embaixo o nome dele como está no Facebook, clica lá. Se você precisa casteirizar, se você tem dúvidas da lei judaica como casteirizar, Rafael Laufer é uma boa ideia para você deixar a sua casa 100% caché, tá certo? Aproveita. Um grande amigo meu me pediu para estar falando isso, para mim uma mitzvah, está falando isso dele. Pessoal, essa aula já daqui a pouquinho vai para o YouTube também, tá bom? Aproveita para compartilhar, principalmente do YouTube, porque quanto mais visualizações tem no YouTube, mais o YouTube dissemina a aula para mais pessoas, fazendo com que sem investir dinheiro, esse shiur chegue em mais e mais judeus e até Bnei Noah, pessoas que querem seguir as 7 leis e serem Goim Tzadikim, tá bom? Aproveita para compartilhar esse shiur, compartilha essa publicação, todo mundo aí que está assistindo, curtir, um carinho para mim, eu te agradeço muitíssimo. Compartilha, vai no YouTube, no canal meu, Eliel Haskell, se inscreve no meu canal, você vai receber todas as minhas aulas. Já são em média 90 vídeos, muitos de 5 a 7 minutos, e todas as minhas aulas que eu dou aqui, que já são em média 15 aulas que eu já dei ao vivo no Facebook, estão lá. Baruch Hashem, já estamos com mais de 212 horas assistidas no YouTube de Torá. 212 horas assistidas só no YouTube, sendo que no Facebook 20 vezes mais assistem do que no YouTube. Já passamos de 1000 horas de Torá. Obrigado a você que está disseminando esse shurim. Tenha certeza que você também está sendo sócio dessas 1000 horas de Torá, e que Hashem dê muito mérito para todos nós para estudarmos Torá, fazermos mitzvot. Que Hashem abençoe a todos vocês, dê para vocês muito sucesso em todos os seus pensamentos, falas e ações. Que Hashem dê para a gente muita alegria, sustento financeiro grande para a gente poder se ajudar e ajudar os outros. Que Hashem dê para a gente vida longa até os 120 anos. Que Hashem dê para a gente cura completa para todos que precisem, elevação da alma de todos que faleceram. Que Hashem dê para a gente muita sabedoria, faz com que todos nós façamos chuva e nós arrependamos de tudo. Que a gente tenha nojo de idolatria. E ajude as outras pessoas a terem nojo. Você que é judeu, ajude o seu colega judeu que está conectado à idolatria a ter nojo disso. Você que não é judeu, parabéns, Ben Noah. Você vai ter mundo vindouro e vai estar junto com Mashiach. Pega um colega seu que tem idolatria, faça ele ter nojo de idolatria. Não importa se é católico, evangélico, budista, idolatria para a gente é um grande nojo. Hashem tem nojo de duas coisas nesse mundo mais do que tudo: idolatria e prostituição. Essas são as coisas que mais enojam os olhos de Hashem. Vão disseminar a Torá e a vontade de Hashem. Não importa se é só o meu shiur. Tem o Rabino Pesach Kaufman, Rabino maravilhoso de São Paulo. Escreve lá Pesach Kaufman. Tem Shurim Ahavat Reim. Tem o Rav Roni Gurvitz, um rabino que foi grande rabino de 6 anos do Rio de Janeiro. Ele tem muito shurim. Rav Avraham Dahat, que atualmente é o rabino do Bnei Akiva do Rio de Janeiro. Tem muitas aulas. Vamos estudar a Torá. Não é a minha Torá, não é a Torá desse ou daquele. É a Torá de Hashem. E aproveito para disseminar muito esse shiur. Porque hoje, antigamente, a gente tinha que pegar uma carroça, pegar um pergaminho de Torá e trazer para outra cidade. Hoje em dia, com um clique no celular e no computador, a gente aperta compartilhar.
não perde essa mitzvah, tá certo? Que Hashem abençoe a todos nós. Domingo estamos de volta e com temas bombásticos, provas da Torá, maravilhas da Torá, ciência com Torá, arqueologia com Torá. Você não pode perder. Braha v'tzlaha lekol maaseh yadeinu. Tudo de bom e até a próxima.